outra coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, trabalhar em família, no caso de vocês, parece ser bem fácil, A né? melhor coisa do mundo. Porque você fala... Porque desde o... início você falou, eu quero comprar um terreno, eu quero fazer uma casa para cada um, eu não quero que ninguém vá embora daqui, não sei o que e tal. Mas, ao mesmo tempo também, aumenta aquela responsabilidade. Por exemplo, igual a Lari, né? Talvez, eu acho que nunca teve esse caso, mas... mas ela tá dando aula porque ela é filha da dona da escola. Mas a gente percebe que quando entra na água, vê a capacidade dela, o amor dela, o carinho dela, e isso muda, né? Não, Sim. é totalmente profissional. E eu falo que é totalmente ao contrário. Ela só me chama de pai, mas se ela tiver que falar, ô pai! Nossa! E, É ó, só o pai que... A tia Lari só é boazinha dentro da piscina. Tem duas personalidades, é a tia Lari e a Larissa, filha da Renata. A onça e a oncinha. Esses dias o Lucas falou, pai, você vai ter que entrar com a Lara. Eu, não! Por favor, não! Eu vou na outra! Eu vou pra cá! Eu nem sou tão brava assim. Eu falo assim, eu não sei se é bom ou se é ruim, mas de mim, eu sou muito perfeccionista. Gosto das coisas muito Eu não sei certas. como é que nós somos casados há mais de 15 anos. Ele é o oposto. Não, eu não sei, E sinceramente. a Lari puxou muito pra mim. Então, ela quer tudo muito na perfeição. Então, eu falo que a gente acaba se tornando umas pessoas muito bravas fora da água, fora da escola. Voltando naquele gancho que você falou do sonho. Sim. Eu tenho um sonho, mas assim, não é pra agora. Eu fui num resort uma vez que eles têm um braço mecânico que pega as pessoas e coloca na piscina. Por exemplo, o idoso, algumas pessoas que têm alguma deficiência física. Por exemplo, a gente tem às vezes alguns casos de idosos, porque a piscina tem uma escada, toda a piscina. Sim. Então, muitas vezes a gente não consegue ter esses alunos, né, na hidro. E tirando a parte das crianças, a parte das pessoas de média e alta idade... Eles adoram também, né, sim, filha? Com certeza. A parte da hidroginástica, a pessoa mais... não tão debilitada, mas vamos supor que tem mais dores, que não pode tanto na academia pegar tanto peso. Então, Sim. a água, por não ter impacto. Sim. Pessoas têm a lesão no joelho, ou então artrite, artrose, desvio na coluna, ajuda muito a hidroginástica. E todos falam, depois que eu comecei a fazer, eu me senti melhor. Depois que eu comecei a fazer, eu consegui isso. Então, eu queria... Parei de tomar remédio. Isso, até porque é tipo assim, um investimento para melhoria da saúde. Sim. E muitas pessoas faz ao contrário disso, toma medicamento para parar e deixa a atividade física pro lado, né? Então a nossa hidroginástica ela é bem legal, toda a hidroginástica lá é aquecido, então a gente trabalha com 32, 33 graus mais ou menos, e isso faz com que a dor ela diminui bem, né? Sim. Então principalmente isso da parte que o meu pai tava falando, que comece dali a uns tempos, parte para melhoria, então é disso, que a água é aquecida, com os movimentos, vixe, 2 semaninhas já sente bem mais bem-estar, né? E a gente tem uns alunos lá, que nem eu tenho uma aluninha, ela é Down, e ela é a coisa mais fofa do mundo, e o pai é fisioterapeuta, e eu já até conversei que eu tenho sonho mais pra frente da gente fazer turmas só para alunos especiais, porque Sim. muitas escolas, eles simplesmente não aceitam, não tem como. Então, eu gostaria de fazer horários especiais, turmas especiais direcionadas, com circuito, mas o circuito dentro da piscina. Sim. Eu andei fazendo alguns cursos relacionados ao autismo, e eu vejo que, além de ser muito bonito, muito legal, tem um mercado muito grande, porque ninguém quer. Fala aí, minha filha, os alunos que vão lá, a gente tem aluno que vem de outra cidade fazer aula, sim, porque não são aceitos. Você sabe que até esse dia eu tava conversando com um amigo meu, e não é que, até, deixa eu tentar explicar, para poder explicar certinho aqui. Não é que está surgindo mais pessoas autistas, não é isso, sempre teve, sim, né? São só diagnosticadas que agora que está conseguindo diagnosticar, né? Então você imagina a quantidade de pessoas que passaram durante muitos anos, né? Às vezes com alguma coisinha, ou um atraso, alguma coisa desse jeito, e a pessoa não sabia o que era. Sim. E como não foi ao médico, como não ia com frequência ao médico, né? Deixou de ter esse acompanhamento, que é muito importante. Sim. E eu queria até entrar nesse lado agora, em relação aos benefícios. Porque assim, eu sou do rádio, então eu sei que música é uma coisa que ajuda bastante. E a gente está vendo aqui um mundo completamente complicado, né? Onde a qualquer momento um traficante adota o seu filho,
coisas ruins acontecem com muita gente e a gente fica numa situação bem chata, assim, de poder ver, muito triste, né? E você tendo, por exemplo, uma ocupação para essas crianças, né? Um lugar onde elas realmente vão aprender, vão estar naquela hora, 1h30, 2 horas, felizes, alegres e principalmente aprendendo uma coisa, é um benefício muito grande, né? Então, a música, a gente já sabe que ela tem isso, mas a natação... a gente sabe também que ela ajuda muito em todos os aspectos, né? E eu falo também assim, Hamilton, as crianças que ela tem o espectro autista, elas passam por muitas terapias o dia todo, então acaba sendo uma rotina muito cansativa. Sim. E eu tenho meus aluninhos autistas, sou apaixonada por eles, e eu falo assim, que a natação, na hora que fala da natação, eles, nossa, adoram água, e assim, não tem medo, né? Não tem a noção do perigo. Então, ali, aquele momento para ele, na natação, tanto individual, porque eu dou aulinha individual para alguns autistas, né? E alguns na turminha também. Então, é muito importante porque alguns deles não aceitam tanto a interação com outras crianças, a socialização. Tem esse tipo de dificuldade. E ali no grupo é muito legal, porque a gente vai estar trabalhando a música, porque estimula também a fala, que tem alguns com a fala mais atrasada. Sim. A música ajuda a estar desenvolvendo essa parte. As outras crianças, né, na turminha tá ajudando também a socialização, então é muito legal mesmo. Sem contar a parte sensorial, que é a água sensorial, sem contar a parte de desenvolvimento motor, que tem muitas crianças que são autistas, que têm essa dificuldade motor, então é muito importante mesmo. E tem uma coisa interessante também, que é uma terapia, né? Sim, com certeza. Porque você tá na água ali, você tá convivendo com outras pessoas, você tá tendo contato com um mundo novo, né? Sim. E conhecendo também outras pessoas, ouvindo outras histórias, ouvindo o jeito de trazer. É por isso que eu falo, gente, essa parte que eu fico muito triste quando a gente lê que uma escola não tem uma sala ou não aceitou um aluno. Você leu a mensagem agora, você viu? Eu falo que assim, hoje, o dia de hoje tá muito o quê? Eletrônico. Então, muitas das mães, para todas as crianças, sabe? Dá o celular e ela fica muito lá. E eu falo que a natação é um jeito, assim, de tirar o celular e ela vir pro mundo real, né? Então, onde ela tá com outras crianças, tá com gente de verdade, tá ali brincando, porque criança precisa brincar. E muitas das vezes não é porque a mãe quer dar o celular, mas é muito no automático. Sim. A mãe chega cansada do trabalho, o que vai dar? Toma, filha, eu tô muito cansada. Para poder entreter a criança, com certeza. né? E a natação, ela tem uns benefícios que, assim, criança que faz natação é uma criança diferenciada. Em questão na saúde, em questão de coordenação motora, em questão de socialização, de conseguir, vamos supor, o Léo mesmo. O Léo desde sempre fez natação, meu irmão. E aí ele, assim, é desbocado. Então, vamos supor, tem muita criança que da idade dele não teria coragem de levantar e pedir uma água. Ele não. Ô tio, você tem uma água aí? Tem uma bala? Pede até demais, né? Então, eu falo que, assim, a atividade física contribui muito na vida da criança. Sem contar que, assim, criança que faz atividade física desde cedo influencia lá no futuro. Criança que é ativa na infância é um adulto também ativo na atividade física. E tem as doenças também, né? Com certeza. Em relação a gente percebe, teve acho que um estudo, eu não lembro, mas a gente passou por uma pandemia aí e pessoas que já faziam, né, ou fazia treino, alguma coisa em relação à natação, tinham uma maneira mais fácil de poder fazer a respiração, né? As doenças respiratórias. Com certeza. O fortalecimento pulmonar. Sim. E aí, gostou desse corte? Então não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, dá aquele like e compartilha para todo mundo. O link para o episódio completo tá aqui embaixo. É só clicar e assistir.